Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite, queridos irmãos. Vamos começar mais um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia para o Salmo de número 142. Vamos fazer a leitura do Salmo 142, o Salmo completo, versículos de 1 a 7. Acesse na sua Bíblia o Salmo de número 142. Diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizerem esse bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, erguemos ao Senhor a nossa voz e clamamos ao Senhor, suplicamos a Ti. Deus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo de culto. E agradeço ao Senhor porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Mesmo em momentos difíceis, quando dentro em nós a nossa alma esmorece, o nosso espírito, o Senhor conhece a nossa vereda. O Senhor reconhece os nossos caminhos. O nosso refúgio está no Senhor. A Ti nós clamamos e o Senhor nos liberta de todo mal. Deus, atende o nosso clamor. Pai, nessa noite nós queremos louvar, adorar ao Senhor e aprender um pouco mais da Sua palavra. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.
do amor infinito, mas meu coração como está, com meu irmão, meu amigo. O puro amor se explica na cruz. O mesmo vamos fazer com irmãos, unidos na missão de como igreja crescermos em amor, unidos na missão de sermos reconhecidos pelo sempre vou adorar ao Deus do amor infinito, mas meu coração como está, com meu irmão, meu amigo. Prontos pra o levantar, estaremos. Amor que brota da fonte de Deus, unidos na missão de como igreja crescermos em amor, unidos na missão de sermos reconhecidos pelo amor, unidos na missão de como igreja crescermos em amor, unidos na missão de sermos reconhecidos pelo amor, unidos na missão de como igreja crescermos em amor, unidos na missão de sermos reconhecidos pelo É com alegria que estamos aqui para transmitir a você a mensagem da Palavra de Deus. Após estar orando e buscando de Deus, segundo a sua necessidade, o Senhor nos deu uma palavra. Sabemos que o mundo anda em crises, uma pandemia, a parte econômica, as empresas, tudo sofrendo com a situação. Então Deus me deu esta palavra, como lidar com as crises. Nós sabemos que desde o Velho Testamento, os apóstolos, no Novo, no Velho, os patriarcas, né, todos passaram por grandes dificuldades na vida. Hoje até que vivemos bem, comparando os dias primitivos e hoje. Nós temos um texto da Palavra de Deus que nos fala sobre a crise de uma mulher.
sabemos que tem muitas mulheres em crise, muitos homens em crises, viúvas, pessoas que perderam os pais, perderam filhos, e assim por diante. O luto, parte financeira, conforme falamos, mas aqui o assunto aqui é comida, é fome. E quando se fala de fome é terrível, né? 1 Reis, capítulo 17, verso 8 até o verso 16, nos diz: Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para que eu beba. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bolo assado na mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto da comida para comer. Para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disse. Mas primeiro, faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para si e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não se faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Muito bem, queridos. A palavra de Deus é a grande determinante para vencermos as crises. As crises existem desde o início, conforme falamos. Eu sei que você passa por crises, como eu também já passei por crises, de toda a natureza. Mas eu quero te dizer que se você conhece a Deus, se você ouve a palavra de Deus, e você crê na palavra de Deus, isto faz a diferença na sua vida. Eu quero deixar um grande desafio. Abra o teu coração para que esta palavra sirva para você. Vamos ver aqui alguns passos para vencermos as crises. Neste texto, o Senhor disse para Elias: Dispõe-te e vai. Primeiro passo, ele se dispôs para obedecer, para ir, para fazer segundo a palavra do Senhor. Não tome decisões sem primeiro se orientar. Orar, falar com Deus, buscar na palavra de Deus, como fez Elias. Ele se levantou e foi. Quando a palavra de Deus determina para você fazer algo, por exemplo, nós que desde que aceitamos a Jesus, nós temos uma orientação segura. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra.
Nós temos que pregar o Evangelho. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Representamos Jesus. É importante você se levantar e ir. As crises são passageiras. Tudo passa. Deus está no controle. Sabemos que Elias fez uma grande jornada até chegar a Sarepta, até se deparar com essa viúva. Uma longa caminhada. E ele chegou lá, pediu água, pediu comida. Ele poderia ser rebelde? Não. Ele estava cumprindo a vontade de Deus, do jeito que Deus determinou. Ele se dispôs, foi, se humilhou. Porque como vemos a situação daquela viúva, não era uma situação boa. Mas a verdade era que Deus estava no negócio. Ele seria suprido ali, ela seria suprida ali por muitos dias. E o profeta de Deus, o homem de Deus, estava ali na casa dela. Tinha uma oportunidade muito grande. Até depois teve um episódio, o filho veio a falecer. Elias vai, ora, pede a Deus, fala com Deus, o filho dela se levanta, houve uma restauração. E se o profeta não estivesse ali? Nós não entendemos muitas vezes o trabalhar de Deus. Muitas vezes nos entristecemos com situações, com as crises. Você não precisa se preocupar, não. Só anda nas diretrizes da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, fazendo o que Deus pede para você fazer. Ele se levantou, foi, chegou a Sarepta, na porta da cidade, encontrou a mulher, pegando uma lenha, pede água, pede comida, houve toda aquela conversa ali, mas a mulher também era uma serva de Deus. Deus estava usando aquela mulher para alimentar o profeta. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não somos nada. Esta é a grande realidade. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de pessoas. Eu não sei qual a sua situação, se você está em crise, mas eu sei que você vive até um pouco assustado, assustada com a crise mundial, com a pandemia. Eu tenho conversado com alguns amigos em áudios, amigos argentinos, e eles falam assustados da situação. Eles levam até mais a sério que nós. Mas não há o que temer. A grande determinante é Deus no negócio. É olhar para Deus, é no cuidado de Deus, é segundo a palavra de Deus. E esta mulher entendeu. Elias fala com ela, e ele fala com ela num segundo passo. O passo agora é da mulher. Não temas. Não há o que temer. Não temas. Vai e faz o que eu te disse. Mas primeiro você vai, faz para você sim, mas traz o meu bocado. Traz a comida para mim. E não vai faltar comida para você. Não vai faltar comida para o seu filho. A farinha não vai se acabar. Você vai tirar da panela, o tempo todo tirando da panela, e sempre vai ter comida na panela. Você vai tirar o óleo da botija. E o óleo vai aumentando. E não vai acabar. Até que vem chuva sobre a terra, até que haja abundância sobre a terra. Sabe, meus amados, falando da crise mundial, da crise que estamos passando, da pandemia, isso vai passar. Sabe por quê?
porque Deus está trabalhando. Deus trabalha para os que nele esperam. Desculpe. Existem milhares de cristãos, milhares de servos de Deus que estão orando. A igreja dobra os joelhos e Deus está ouvindo. Tudo vai passar, porque Deus está no controle. Basta uma palavra de Deus e tudo acabou. Todos os vírus do Covid podem morrer com uma só palavra de Deus. Se Deus falar, acabou a crise. Então não temas. Seja qual for a situação, a crise que você está passando. Se é assustado com a pandemia, se você perdeu um ente querido, se você tem o seu filho nas drogas. Há muitas situações. Se você está doente, se você foi acidentado ou acidentada, basta Deus falar. Foi a situação aqui. E a mulher, ela entendeu a palavra de Deus por boca do profeta Elias. Este homem que também passou por crises na vida. Um homem extraordinário, um profeta extraordinário, mas também passou por crises. Eu quero dizer para você, olhe para a palavra de Deus. Olhando para a palavra de Deus, nós olhamos para o alto. Nós olhamos para a eternidade. Nós vemos Deus movendo situações, Deus trabalhando. Nunca se viu, nunca se ouviu sobre um Deus que trabalha para os que nele esperam. É um grande desafio. A vida cristã é uma vida que só traz bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se somos abençoados espiritualmente, pode saber que tudo que é material, o alimento, o que vestir, onde morar, né, tudo que necessitamos para uma vida abençoada, tudo é consequência. É consequência do crer, é consequência da disposição para ouvir a palavra de Deus, é a consequência de não temer a crise. Não viva assustado, mas viva confiante. Entregue o pouco que você tem. Diga, Senhor, toma o meu coração, faz em mim o teu querer. O meu coração é do Senhor, a minha casa é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, é para o Senhor. Vamos viver para pessoas. Tudo que vale nessa vida é o que fazemos para pessoas. Amando as pessoas. Ame o Senhor, Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E ame as pessoas como a você mesmo. É até interessante, né, que na oração nós precisamos orar primeiro por pessoas, é a intercessão, depois a petição. E Deus faz infinitamente acima de tudo quanto pedimos. Essa mulher, ela deu um grande exemplo para nós. Era tão pouco que ela tinha, mas ela, em primeiro lugar, deu para Deus, para o profeta. Porque Deus usou ela para alimentar o profeta. Então, tudo foi abundante para ela. Não há o que temer, meu amado. Tudo vai passar. A tristeza vai passar, a depressão vai passar, o luto vai passar, a escassez vai passar. Só basta olharmos para a palavra de Deus e olharmos para o alto e falarmos com Ele. Todos os dias buscando o Senhor. É a vida cristã em ação, dirigidos pela palavra de Deus, na iluminação do Espírito Santo de Deus. E Deus há de realizar muito acima do que podemos imaginar.
Um terceiro passo aqui no texto. Creia na palavra de Deus. A mulher creu. Quando o profeta disse, vai, faz para você, para o seu filho, mas primeiro traga o meu bocado. Traz para mim comer, que ele estava com muita fome. Ele fez uma viagem, né? E ela tinha certeza que ele era um homem de Deus. Por isso ela fez segundo a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. E faça o que Deus está orientando você a fazer. Sabe, eu vejo que você é uma pessoa importante. Se você tem Jesus como Salvador. Se você é uma pessoa que se dispõe a fazer a obra de Deus. Se você é uma pessoa que não teme a crise. E você olha para Deus. Você crê na palavra de Deus. Você pode ser muito usado. Muito usada. Viu, meus irmãos? Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E o texto nos diz que da panela a farinha não acabou. Da botija o azeite não acabou. Eu tenho certeza que se você crer e você dá os passos, e são muitos passos que nós podemos dar, buscando a suficiência de Deus, o quanto você pode ser usado, o quanto eu posso ser usado, na suficiência do Senhor. E então podemos ser uma bênção. Como tantas pessoas foram. Aqui na nossa igreja nós temos testemunhos de pessoas que foram bênção. Pessoas que foram grandemente usadas por Deus. Até que o Evangelho chegou até nós. E somos uma segunda ou terceira geração, e já está chegando uma geração nova aí, para fazermos a obra de Deus. E podemos ir adiante. E a obra não para. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Quando Deus diz, se dispõe, vai, fale e não te cales. Porque se nós calarmos, as pedras vão falar. Se o cristão não fala, o incrédulo vai falar. Não com o poder que nós temos. A nossa suficiência vem de Deus. Sabe, tem muitas pessoas para ouvir, como esta mulher. E talvez, se o profeta não chegasse, Deus teve misericórdia dela também, né? Tanto do profeta que veio para comer e sobreviver à crise, ele mesmo, um homem de oração, Elias, o homem que movia os céus, que orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez brotar, e fez florescer, e fez produzir. Um homem de oração. Talvez você não tenha o dom, né, de pregar, mas você precisa pregar o Evangelho. Tem muitos que têm o dom de contribuir, outros têm o dom de misericórdia, outros têm o dom de servir, né? Sabe? Mas todos nós temos que amar. Amar as pessoas, amar a Deus, amar a nossa igreja, amar a sua igreja, dar a sua contribuição de trabalho, de falar, de trabalhar, de socorrer os necessitados. Eu fico olhando para Jesus, né, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Realmente ele veio numa vida muito simples. Jesus também teve crises, mas ele só pedia ao Pai e recebia.
É assim a vida cristã. Ele veio para nos ensinar isso também. Ele veio buscar e salvar o perdido, mas ele veio ensinar, deixar os discípulos prontos para fazer a obra de Deus até que chegasse até onde nós chegamos. Então, meus queridos, crise todos nós passamos. A diferença é como estamos lidando com as crises. Há poucos dias nós perdemos um amigo, uma pessoa muito especial, né? O irmão Walter Zorzeto, nosso amigo pessoal. E nós sabemos que a família está em crise. A crise da perda, de perder um ente querido, a crise do luto. Vamos orar por essa família. Vamos estar orando pela esposa, né? Pelos filhos, pela filha, pelos netos, por toda a família, pelos irmãos, né? Irmão do nosso irmão Francisco Zorzeto. E a igreja é isso, irmãos. Igreja é isso. Igreja é trabalharmos juntos, é amarmos uns aos outros, é darmos o nosso melhor. Que exemplo, o exemplo desta mulher. Que exemplo. E daí por diante ela teve a sua fé fortalecida. E ela buscou mais o Senhor, procurando viver mais na presença do Senhor. Quando nós temos oportunidades, Deus ensina nas crises também. Quando passamos por provas, uma certa ocasião, eu orei e falei, mas Deus, por quê? Por quê? E Deus me respondeu pela palavra, porque Ele nos responde pela palavra, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, produz muito mais alegria de glória no porvir. Nós temos que pensar no céu também, meus amados, porque nós estamos indo. Os nossos dias sobem a 70 anos, 80, no melhor deles, canseiro e enfado. Nossa pátria é os céus. Aqui é um breve pensamento. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu deixo esse desafio para você. Eu quero te desafiar a viver segundo a palavra de Deus. Procura, ore, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar seus olhos do entendimento para entender as Escrituras, para crescer na fé e no conhecimento do Senhor. E então você vai passar a viver pela fé. E aí você vai agradar a Deus. E é por aí. É por aí. Olhando para Deus, para a palavra de Deus, para saber como lidar com as crises na vida. Nós vamos ter uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos entrando nos lares dos nossos irmãos, dos nossos amigos, levando esta palavra, que é a palavra do Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está recebendo esta palavra para aplicar no seu coração, para viver por fé. A fé que vem do ouvir, o ouvir da tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.